Um atentado cruel, não só contra mim, mas contra a nossa democracia. Essa é a rede social do presidente da República, né, numa situação ali hospitalizado. Olha como é que tá o presidente Jair Bolsonaro ali, o filho dele que publicou a foto. E politizou a mensagem. Relembrou o atentado antes das eleições e está dizendo que esse atentado é essa situação do presidente, que na verdade é um problema intestinal, tem a ver com aquele atentado. E muitos críticos políticos, a própria oposição, estão considerando que esse é um momento de oportunismo para o staff do presidente. A gente nem vai dizer o presidente, porque ele está lá internado, né? Mas o staff do presidente, exatamente para martirizar uma situação, fazendo contraponto político, né? Uma espécie de vitimização política no momento em que o presidente da República passa por maior pressão, né? Por maior pressão, o governo federal. Qual que é a sua opinião sobre isso, hein? Você acha que o staff do presidente está usando esse momento para politizar, para vitimizar Bolsonaro em razão dessa pressão toda? E quem politizou, gente, foi o próprio filho dele, né? Eu acabei de ler aqui o que ele escreveu no perfil oficial do presidente da República. Sim ou não? Opine livremente, 981581278. Aliás, o presidente Bolsonaro ficará internado em São Paulo para o tratamento clínico, é o que diz o boletim médico. O presidente passará por mais exames para avaliar a necessidade de uma nova cirurgia. É uma obstrução intestinal a qual o presidente está sofrendo, está passando. Esse é um dos assuntos do dia. Coloca a imagem aí do presidente, meu caro Thiago Cavani. Nosso Nando Medeiros vai atualizar também as informações sobre o presidente da República, que chegou a São Paulo. E aí, meu irmão, há um ano das eleições, né? Tudo é politizado, até uma internação. Até uma internação. E repito aqui, quem puxou para esse lado da politização foi o próprio filho do presidente, né? E está sendo acusado, né? O Carlos Bolsonaro, o staff do presidente, de usar a saúde do Bolsonaro como oportunidade a ser aproveitada para uma espécie de vitimização, não é isso? Na sua opinião, está acontecendo isso? Querem vitimizar o presidente da República, resgatando o atentado de 2018? Opine livremente, essa é a nossa enquete, 6h47. Bom dia, Nando Medeiros, presidente já em São Paulo, não é isso, Nando? Bom dia pra você. Bom dia, Lincoln, Luciano, Cavani, todo mundo, já em São Paulo, desde ontem, não é? Foi transferido. O mesmo cirurgião que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro à época da facada, né, que fez a cirurgia, é quem está acompanhando. Ele descartou, nesse primeiro momento, fazer uma intervenção cirúrgica, não é? É como se tivesse uma dobra. Sabe, a dona de casa vai entender melhor quando ela tá lavando o quintal com a mangueira, aqui em Ribeirão chamam de borracha, né? E aí a borracha dobra. Nossa, mas quando acontece isso, é uma grande mala, porque não sai a água, não é isso? Não sai a água, interrompe a passagem da água. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com o intestino, uma parte do intestino do presidente, né? Meio que dobrou e tá bloqueando lá, não é? A passagem de qualquer dejeto. Então o médico, em princípio, quer fazer um tratamento convencional à base de remédios, com o presidente sedado, porque isso causa muita dor, muito incômodo, é uma pressão, né, de algo querendo passar e sem conseguir passar, e aí vai inchando os outros órgãos e tal, é uma coisa muito, muito ruim. Tá descartada a cirurgia, né, Nando? Por enquanto. Nesse primeiro momento, eles vão tentar com remédios hoje, ao longo do dia, para ver se consegue, não é, de alguma forma, fazer com que desdobre ali aquela parte do intestino sem precisar abrir. Agora, se chegar à noite ou amanhã pela manhã e não houver nenhum resultado, aí até para preservar a saúde do presidente, aí vão pensar na intervenção cirúrgica. Quer dizer que o Nando até fez essa observação, né, quando a gente chegou aqui à emissora. O presidente que falou, usou aquele termo chulo para CPI, não é isso? Né? Para CPI. Defequei. Para CPI. Isso ele não tá conseguindo fazer não, né, Nando? Infelizmente obstrução intestinal.
É uma coisa séria, né? Sério. Agora, ao mesmo tempo, e essa é a nossa pergunta do dia, né? Essa politização da questão. O filho do Bolsonaro, o Carluccio, né? O Carlos Bolsonaro, ele colocou um texto com viés político. Foi o Carlos, não foi foi o Carlos Bolsonaro, né? É quem controla as redes sociais do presidente, está lá junto com o presidente. Agora, vem, obviamente, uma série de análises, né, e de críticas a essa situação, ao uso, né? Porque divulgar, olha só, olha a imagem do presidente. É uma imagem em que o presidente da República está numa situação constrangedora. Sim. Não é mesmo? Sim. Só que essa imagem, gente, enquanto ele ainda estava no hospital militar em Brasília, foi divulgada pela própria rede social do Bolsonaro, pelo próprio filho do presidente da República. E já é um roteiro conhecido, essa espécie de vitimização, né? É o uso da internação, de acordo com alguns críticos, para ressuscitar a figura de mártir contra Lula, né? Vocês percebem que no texto usam o PT, inclusive, o PSOL, não é isso? E o presidente acaba saindo de cena no momento de pressão extrema, quando inclusive temia a prisão do próprio filho. Então o presidente sai de cena e politizam o discurso. É o que a gente quer saber da população. Você concorda com isso? Que há uma politização nessa situação, nessa internação do presidente da República? Porque, gente, é uma questão delicada. A gente nem sabe se o presidente deu o aval para isso. O presidente está internado. Ele está sedado. Não é mesmo? Ele está sedado. Então, na foto ele está sedado. Ele tá com os olhos fechados. Então foi tirada a foto e divulgada na própria rede social do presidente da República. Se você me permite, Nico, minha opinião pessoal, eu acho isso uma falta de respeito do tamanho do mundo, do filho para com o próprio pai. Foi o próprio filho que divulgou, e eu li até o texto aqui. Expõe uma pessoa, ainda mais sendo seu pai, cara, expor publicamente desse jeito, até com uma foto dessa. Sabe o que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá dando zoom na foto pra ver se acha a cicatriz da facada. Olha isso. Tem gente que fala que não tem cicatriz nenhuma ali. Olha o que virou. O cara tá lá no hospital, né, lutando pela vida. A gente não sabe o tamanho desse problema, né? E de repente expor um ser humano. Não tô nem falando do presidente da República, não. É um ser humano que tá ali, gente. É uma constrangimento, né? Pelo amor de Deus, cara. Olha, eu não sei, até por questões de ética médica, se isso é permitido. A lista de vacina não pode, isso aí pode. Agora, foi o próprio filho do presidente, foi o próprio perfil oficial do presidente que divulgou isso. Falta né? de respeito. O texto com uma foto do presidente nessa situação, descamisado, né? E o texto diz que essa situação do presidente, né? É ocasionada por sofrer as consequências da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o país, né? O filho do presidente nessa postagem.